Questão da prova da SPSEC 2019, uma questão de balanceamento de reações pelo método da variação do NOx, pelo método da oxirredução. Vamos à leitura do item. O fósforo branco, substância química cuja estrutura representada pela fórmula P4, é utilizado em algumas munições fumígenas, munições que produzem fumaça. Ele pode ser obtido a partir da fosforita, que é o Ca3PO42, um mineral de fosfato de cálcio, que é o nome do sal, fosfato de cálcio, por meio da reação com sílica, que é o dióxido de silício, SiO2, e carvão, coque, num forno especial a 1.300 graus Celsius. Daí a reação da equação não balanceada. Fosfato de cálcio reagindo com sílica e carbono, produzindo CaSiO3, CO, e o fósforo branco, que é responsável aí por essa munição que produz fumaça, né, que é o fósforo branco, é o outro produto da reação. Aí ele diz: acerca deste processo são feitas as seguintes afirmativas. Nós temos aí 4 afirmações para analisar, mas primeiro vamos balancear essa reação, saber quem é que está se oxidando, saber quem é que está se reduzindo. Então, uma questão de oxirredução. Primeiro vamos colocar os NOx de todas as substâncias. Primeiro saber que o NOx de uma substância simples é 0. Então, o NOx do carbono é 0, o NOx do P4 é 0. Segundo, saber que na maioria das substâncias, o oxigênio, o NOx dele é menos 2. Se o oxigênio é menos 2, o carbono aí é mais 2, ok? Se o oxigênio é menos 2, temos menos 6, né? O cálcio é da família 2A, então mais 2. Então nós temos menos 6 mais 2. A soma dos NOx numa substância que não tem carga, né, que não é um íon, é 0. Nós temos menos 6 mais 2. Então, o silício aí, ó, que é o elemento central, que como regra é o elemento com NOx desconhecido, é mais 4. Que aí fica menos 6, 3 vezes menos 2, menos 6, e mais 2 com mais 4, mais 6. O cálcio é mais 2, porque ele é da família 2A da tabela periódica, né? Bela Margarida casou com o senhor Barão. Ok. O oxigênio é menos 2, menos 4. Então, o silício é mais 4. Né? Veja que o silício assim acaba não variando o seu NOx. Ó. Ele é mais 4, tanto no reagente quanto no produto. Já o carbono está variando o seu NOx, de 0 para mais 2. Então, de 0 para mais 2 já perdeu elétrons. E aqui, Alexandre, qual seria a melhor maneira? Ora, quando tem um parêntese, eu indico você fazer o seguinte, você inverter esses índices. Ó. Quanto é a carga do cálcio? 2 mais. Então, nós já sabemos que o cálcio é mais 2, ou 2 mais. Quanto é a carga do fosfato? 3 menos. Então, para descobrir a carga do cálcio, você já sabe que é mais 2. Do oxigênio é menos 2. Nós queremos saber quanto é que é do fósforo. Então, eu aconselho você trabalhar com o ânion separadamente. Então, colocar aqui, ó, PO4, 3 menos. Essa é a carga do ânion e você quer saber o NOx do fósforo. Porque do oxigênio a gente já sabe que é menos 2, sempre. Nessas moléculas ou na maioria, né? A não ser que seja um peróxido ou um superóxido, que o NOx do oxigênio varia. No peróxido é menos 1 e no superóxido é menos meio. Mas na maioria das substâncias o oxigênio é menos 2. Então, aqui é um ânion, aqui é um íon. A soma dos NOx do íon é a própria carga do íon. Então, vamos lá. 4 vezes menos 2, menos 8. Quanto é o NOx do fósforo? Para que a soma dê menos 3. 4 vezes menos 2, menos 8. Agora, a soma dos NOx no íon poliatômico,
poliatômico é que tem mais de um átomo, tem que ser a carga do íon. Então, você concorda que o fósforo vai ser mais 5? Por quê? Porque mais 5 com menos 8 sobra menos 3, que é exatamente o NOx do fosfato, né? Então, mais 5. Se você quisesse fazer lá tudo junto, também dava certo. Por quê? 3 vezes mais 2, mais 6. Aí, 2 vezes menos 3 dá menos 6, né? 3 vezes mais 2, mais 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, você está vendo que as cargas positivas e negativas são iguais. Mas para descobrir o NOx do fósforo aqui dentro, o ideal é você trabalhar com o fosfato separadamente, mais 5. Então pronto, você colocou os NOx de todos os participantes. Isso é uma reação de óxido-redução. Então alguma espécie se oxidou, perdeu elétrons. Alguma espécie se reduziu, ganhou elétrons. Quem se reduziu foi o fósforo, ó, que passou de mais 5 para 0. De mais 5 para 0 ganhou elétrons, né? Se ele ganhou elétrons, ó, ele sofreu redução. Quem sofre redução é o agente oxidante, também chamado simplesmente de oxidante, ok? Então, quem sofreu redução foi o fósforo. O cálcio não, ó, o que era mais 2 continuou mais 2. O silício não, o que era mais 4 continuou mais 4. O oxigênio não, que está sempre sendo menos 2, é o carbono. O outro que variou o NOx foi o carbono. O carbono passou de 0 para mais 2. De 0 para mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. A oxidação ocorre, quem sofre oxidação é o agente redutor. Ok? Agora, nós já sabemos quem se reduziu foi o fósforo, quem se oxidou, o carbono, quem é o agente oxidante, se diz a substância toda, é o fosfato de cálcio, quem é o agente redutor, substância toda, é o carbono. Mas a gente tem que balancear essa reação, essa questão de balanceamento, pela variação do NOx. Então vamos lá ver quanto foi que deu a variação de quem sofreu redução. De mais 5 para 0. De mais 5 para 0, 5. Aí você multiplica pelo maior índice. Ó. Então o índice do fósforo aqui está sendo 2. Ó. Tem 2 fósforos, né? E o índice do fósforo ali está sendo 4. Então 5 vezes 4, 20. Então vamos repetir. Você pega a variação do NOx de 5 para 0, 5. Multiplica pela maior atomicidade. A atomicidade do fósforo aqui é 2, ó, porque esse 2 multiplica todo mundo que está dentro do parênteses, né? Existem 2 fósforos e 8 oxigênios aqui no fosfato. E o fósforo ali é 4. Então, 5 vezes 4, 20. Se você entendeu, me ajuda aqui. Quanto foi a variação do NOx, do carbono, de 0 para mais 2, 2. Multiplique pela maior atomicidade. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. 2 vezes 1, 2. Pessoal, como são 2 números pares e a gente quer balancear a reação com os menores números inteiros possíveis, senão depois você ainda teria que dividir por 2, vamos dividir por 2, ó, que dá 10, e vamos dividir por 2, que dá 1. Então, se puder simplificar, simplifique, tá certo? Então, a variação de quem sofreu redução deu quanto? 10. E a variação de quem sofreu oxidação deu quanto? 1. Agora você vai trocar esses índices. O índice de quem sofreu redução vai para quem sofreu oxidação. O índice de quem sofreu oxidação vai para quem sofreu redução. Mas tem uma regra que eu sempre digo, sempre ensino em todas as provas, que todos os anos que é uma questão da SpaceX para balancear, pelo método da variação do NOx, você tem que saber de que lado você vai fazer isso. E aí? De que lado eu vou fazer isso? Colocar o 10 no carbono e o 1 aqui na substância que tem o fósforo. Do lado dos reagentes, ou colocar o 10 no carbono e o 1
do fósforo, veja que você está trocando um pelo outro do lado dos produtos. Então você tem que se perguntar de que lado você vai fazer essa troca do oxidante pelo redutor, do lado dos reagentes ou do lado dos produtos. Tem uma regra, é do lado que tiver a maior soma das atomicidades. Que é a atomicidade? Dos elementos que variaram. Quanto é a atomicidade do fósforo aqui? 4. Do carbono aqui? 5. Então, nos reagentes, a soma das atomicidades está dando 5. Vamos ver no produto. Desculpe, nos produtos, né? Deu 5. 4 do fósforo, 1 do carbono. Nos produtos, deu 5. Vamos para os reagentes. 1 do carbono com 2 do fósforo. 1 do carbono com 2 do fósforo, está dando 3. Você tem que fazer essa troca do oxidante pelo redutor, do lado que tiver a maior atomicidade. Então, do lado dos produtos. Como é que a gente faz isso, Alexandre? Quanto foi a variação do carbono, que é o redutor? 1. Então, se a variação do carbono deu 1, você coloca no fósforo, do lado dos produtos, porque tem a maior atomicidade. Quanto foi a variação do oxidante? 10. Que foi do fósforo, né? Você coloca no carbono. 10. Então, pronto. Então, ok? A variação do redutor, que é o carbono, coloquei no fósforo, que é 1. A variação do oxidante, que é 10, eu coloquei no carbono. Ok? Do lado dos produtos, porque tinha maior atomicidade. A partir daí, pessoal, é só contar. Não tem mais como errar, tá bom? Deixa por último, se tivesse hidrogênio aí, né? O hidrogênio e o oxigênio, que são substâncias que aparecem muito. Começa pelos elementos que só aparecem uma vez. Por exemplo, fósforo. Quantos fósforos tem aqui? 4. Então, aqui quantos fósforos tem? Só tem 2. Ó. Só tem 2, então para ficar fósforo, 4 fósforos. Então, já sei que o fósforo tem 4. De um lado e do outro. 2 vezes 2, 4. E aqui, 1 vezes 4, 4. Fósforo. Podemos ir para quem agora já está definido. O cálcio aqui, ó. 6 cálcios, tá vendo? 6 cálcios. 2 vezes 3, 6. Tem que ter 6 cálcios também. O cálcio já está definido. 6. Já está definido fósforo, cálcio. Os elementos que aparecem menos. Já está definido também o silício, ó. 6 silícios. 6 silícios. Silício é 6, ok? Estamos definindo os elementos. Vamos para o carbono, deixa o oxigênio por último. Vamos para o carbono, 10 carbonos. Só tem carbono aqui, ó. Então, 10 carbonos. Carbono, 10. Né? Só ficou faltando o oxigênio, que já tem que estar balanceado, porque a reação já está toda escrita. Quem me ajuda a contar os oxigênios? Vamos lá. 2 vezes 6, 12. 12 é oxigênio. Vou somar aqui. 12. Mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 12 mais 16 vai dar quanto? 28. Lá nos reagentes tem 28. Aqui nos produtos tem que ter também 28. Vamos lá. 3 vezes 6, 18. Mais 10 vezes 1, 10. Tem que dar a soma 28. Então, realmente a reação está toda balanceada. Então, agora a gente tem condição de analisar os 4 itens e marcar se eles são verdadeiros ou falsos. Quero a sua ajuda. Vamos lá. Após o balanceamento da equação por oxirredução, a soma dos coeficientes estequiométricos dá 35. Quem soma? Ele quer a soma dos coeficientes estequiométricos. 2, 6, 10, 6, 10 e 1. Que ali eu coloquei quantos átomos? Vamos lá. Quanto é a soma? 2 mais 6 mais 10 mais 6 mais 10 mais 1. 35, 18, 28, 29, 35. Correto, 35.
Então a soma 35 e ele está dizendo que realmente a soma desses coeficientes vão ser 35. Correto? Repito, ó. 2 mais 6, 8, 18, 24, 34, 35, né? 35 tranquilamente. Segundo item, o dióxido de silício é uma molécula que apresenta geometria molecular angular. Isso aí era um item difícil. Deixa eu só deixar esse item por último, para ver se você... Vou mostrar por quê, para ver se você conseguiria matar a questão. Vou deixar o item 2 por último. Item 3. O agente redutor do processo é o dióxido de silício. Quem é o agente redutor? É o carbono. Ok? Dióxido de silício nem variou o NOx. Então, o agente redutor é o carbono. O item 3 está falso. E o item 4... Nesse processo ocorre oxidação do carbono, correto? O carbono se oxidou e o fósforo se reduziu, verdadeiro. Pergunto, sem você ter analisado o item 2, o item 1 e 4 sendo verdadeiro, será que já dava para marcar? 1 e 4 poderia ser B, né? Mas tinha que analisar o item 3, que já está falso, então não marcaria B. 1 e 4, letra E, já é a letra E, sem analisar o item 2, que desse jeito vai estar falso. Agora, Alexandre, por que você deixou o item 2 por último? Dióxido de silício não é fácil, não. Não é, não. Sabe por quê? Porque a fórmula da sílica, que ele coloca aqui como sendo SiO2, isso é uma simplificação. Na verdade, a fórmula da sílica é Si2ON, ou seja, isso é uma macromolécula. A sílica, a areia, né, é uma macromolécula. É um composto, não é um composto molecular, é um composto covalente. Existe diferença, pessoal, entre composto molecular e composto covalente. Como, por exemplo, ó, o CO2. Aí é um composto molecular. É um composto molecular. A fórmula dele, o composto molecular, que ele é formado por uma molécula simples. Ó. Qual é a fórmula molecular do CO2? É assim, né? Aí teve gente que pegou e fez a sílica do mesmo jeito, mas isso está errado. Porque a sílica, repito, não é um composto molecular, é um composto covalente, é uma macromolécula. A sílica, pessoal, ela é desse jeito. Ó. Tem o silício ligado a átomos de oxigênio que, por sua vez, ó, estão ligados a outros átomos de silício. Então, na verdade, a sílica, ó, o silício, ele é tetravalente, porque ele é uma macromolécula que tem várias ligações. Ó. Então, com certeza, esse item está falso, porque ele diz aí, no item 2, que o dióxido de silício é uma molécula que apresenta geometria molecular angular. Teve gente até que acertou mesmo errando, né? Porque fez a sílica parecido com o CO2, porque eles são, inclusive, da mesma família. Só que se pedir para você fazer a sílica, é assim, ó. Isso aí se repete, ó, N vezes, né? A sílica não é um composto molecular, não é uma molequinha como o CO2, né? Como o CO2. É uma macromolécula. É uma molécula gigante, ó. Isso aqui se repete N vezes. Então, quem marcou o item falso, dizendo, não é angular não, é linear, acabou marcando o item falso. Mas o Alexandre aqui lhe ensinando, está falso. Não é porque nem é linear, nem é porque é angular. Na verdade, é tetraédrico. O silício acaba formando uma macromolécula, uma molécula gigante, como se fosse um polímero, que também é uma macromolécula, uma molécula gigante. Então, existe diferença entre composto molecular e composto covalente.
Um composto molecular, o nome já está dizendo, é uma molécula simples. O composto covalente é uma macromolécula. O principal exemplo é a sílica, ou um polímero, que a gente também representa o polímero pela sua unidade mínima e um N que se repete N vezes. Então, dita isso aí que é um aprofundamento, né? O item 2, veja que dava, inclusive, para você ter acertado a questão sem saber disso, da diferença entre composto molecular e composto covalente, que é um assunto considerado avançado, né? E que a sílica não é SiO2, é SiO2N. Esse SiO2 é apenas uma simplificação da sílica. Nós marcamos apenas itens 1 e 4 verdadeiros. Essas questões, veja que dava para acertar sem esse detalhe da sílica, porque é isso que sempre se pede nessas questões que toda prova tem, que é para você balancear a reação pelo método da variação do NOx. Só fazer isso aí, né, e somar, nesse caso, os coeficientes estequiométricos da reação, que deu 35, beleza. Saber quem se oxidou, quem se reduziu, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, sabendo isso aí você acerta a questão. Se tiver mais algum detalhe, até por eliminação dos itens dá para fazer. Então tá aí a questão resolvida, letra E de Eva.